Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, chegamos à nossa terceira lição, terceira aula, o nosso quarto livro, Pneumatologia. E com alegria nós recebemos aqui os irmãos, vos saudamos. Saudamos também os irmãos e alunos que nos acompanham através da videoaula. Que o Senhor Jesus abençoe a todos de uma forma muito especial. Aqueles que nos acompanham pelo vídeo, mais uma vez, vai aqui o meu pedido. Você que acompanha as nossas aulas e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal da Escola Teológica Shema para ficar sempre atualizado das nossas aulas. Se gostar, curta a aula. Se desejar, faça um comentário acerca da mesma, mande uma mensagem, faça uma pergunta e nos ajude também compartilhando o vídeo das nossas aulas para que possamos alcançar mais pessoas que amam e desejam aprender a palavra de Deus. Vamos nos colocar sobre os pés para orarmos e darmos por oficialmente iniciada a nossa aula desta noite. Soberano Deus, eterno Pai, graças damos ao Senhor por mais esta oportunidade de chegar à Tua casa, em Tua presença e podermos prosseguir os nossos estudos sobre este tão importante tema, tão fundamental para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada cristã. Abençoe Teus filhos que já chegaram, já estão presentes. Abençoe a todos que acompanham a aula através do canal da Escola Teológica Shema e nos dê aqui uma noite, ó Pai, abençoada e enriquecedora, edificante, para a glória do Teu nome. Nós rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Página 23. Na semana passada, nós demos início, na verdade, ao capítulo 5, qual se inicia na página 21. E nesse capítulo nós iniciamos lá tratando sobre as obras do Espírito Santo. E destacamos o fato de que as obras do Espírito Santo são inúmeras, incontáveis. Porém, aquelas que nós estamos dando maior enfoque, maior ênfase, são as suas obras no processo da restauração do ser humano, da regeneração, por que não dizer, de levar de volta o homem à sua essência que foi perdida em virtude do pecado. E nesta missão do Espírito Santo de regenerar, de restaurar o homem, ele começa, nós falamos semana passada, a partir do espírito humano, depois ele atuará na alma humana e finalmente este grande milagre espiritual também se perceberá no corpo humano. No espírito humano, está aí na página 21, relembrando, nós falamos da vivificação do espírito humano, haja vista que o mesmo encontrava-se morto em virtude dos seus pecados. Depois que o espírito humano é vivificado pelo Espírito de Deus e passa a ser como que uma sala de controle onde o Espírito Santo vai atuar no homem interior, ele começa então a exercer a sua influência na alma. E esta influência vai atingir o tripé da alma, principalmente, os quais são a vontade, os sentimentos e o intelecto. Então ele restaura a vontade, que era ruim, passa a ser boa, os pensamentos, que eram maus, passam a ser bons, e também os sentimentos que estavam corrompidos são restaurados. Na sequência, o Espírito passa a atuar no corpo, que é o nosso elo de comunicação com o mundo exterior. E através da obra do Espírito Santo, ele restaura também o corpo, através da cura divina,
através até mesmo da restauração da ética, da postura, dos costumes, tudo isso dentro de um padrão bíblico direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós paramos justamente aqui. Na página 23, nós vamos falar agora do Espírito Santo transmitindo a natureza divina através do fruto do Espírito. Então, o Espírito Santo vivificou o espírito humano. A partir desta vivificação do espírito humano, ele começa a agir, restaurando a alma, sentimentos, pensamentos, vontade. A partir desta obra regeneradora da alma, ele começa a operar também através do corpo. O homem então entrega o seu corpo para que seja um instrumento de glorificação ao Senhor e não mais um instrumento para servir a Satanás e ao pecado. Mas nós vamos dar um destaque agora nesta tarefa também extraordinária do Espírito Santo, que é transmitir a natureza divina, transmitir a vida de Cristo para nós. É mais ou menos aquilo, a gente vai ver vários textos, mas é a expressão que Paulo disse: não vivo mais eu. Complete aí a expressão: mas Cristo vive em mim. Então o Espírito Santo opera este milagre extraordinário, ajudando-nos a mortificar a nossa carne. Então a gente morre para o pecado, para o mundo, e Cristo passa a viver através de nós. Então a vida de Cristo é inserida, a natureza divina é inserida em nós, através do quê? Através do fruto do Espírito. Então nós vamos frutificar no Espírito. Uma das grandes obras do Espírito Santo é a de transmitir ao homem a plenitude de Deus. A natureza perfeita de Deus é parte dessa plenitude. Pelo fruto do Espírito, as virtudes se manifestam na vida do crente. Nós vamos ainda falar mais sobre o fruto do Espírito, mas destaco o que já sabemos, apenas relembro, quando usamos essa expressão, baseados na Bíblia, precisamos sempre fazê-lo no singular: fruto do Espírito. Porém, o fruto do Espírito manifesta-se, segundo a Bíblia, através das 9 virtudes do fruto do Espírito. São 9 adjetivos, são 9 qualidades, vamos chamar de virtudes do fruto do Espírito. Então, as virtudes se manifestam na vida do crente, nós vamos vê-las. Antes, deixa eu trazer aqui ainda um conceito de fruto do Espírito. Um outro conceito para fruto do Espírito é este aqui: conjunto de virtudes morais e espirituais amadurecidas pelo Espírito Santo na vida do crente como resultado do quê? Resultado de uma permanente comunhão com Cristo. Então, o homem regenerado, nascido de novo, cujo espírito foi vivificado, cuja alma está sendo alvo da operação do Espírito e o corpo também, ele começa a produzir as virtudes do fruto do Espírito, como resultado da sua permanente comunhão com Cristo, com o próprio Espírito Santo. Então, as virtudes elas começam a se manifestar, e as virtudes elas são de caráter moral, tem a ver com caráter, e também de cunho espiritual. Nós vamos ver aí cada uma delas. Seguindo ainda na página 23, o fruto do Espírito, que está registrado lá na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, são muitas as versões bíblicas. Aqui eu trouxe a versão da Bíblia de Jerusalém, e na versão da Bíblia de Jerusalém, as 9 virtudes do fruto do Espírito são as seguintes: amor, alegria, não é? Em outra tradução, gozo, paz, longanimidade, bondade ou benignidade, longanimidade, benignidade, bondade, e a última tríade, fidelidade, em outra tradução, fé, mansidão
e tem tradução que chamará temperança ou domínio próprio. Então nós temos aí, vamos seguir estas nove virtudes, estas 3 tríades, que fazem essas 9 virtudes, segundo a tradução da Bíblia de Jerusalém: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio, domínio próprio. Uma síntese sobre as virtudes que compõem o fruto do Espírito. A primeira das virtudes é o amor. O amor é a fonte divina de onde emanam todas as virtudes espirituais. Deus é amor. Quando Ele ama, há um transbordamento da sua pessoa. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A salvação inflamou a chama do amor, que vai aumentando. Assim, o amor se torna uma evidência da salvação. Pela operação do Espírito, esse amor aumenta e aparece como fruto pelo qual amamos a Deus. Então, o amor é a principal marca do regenerado, daquele que nasceu de novo, que passou pelo processo da restauração. Ele vai desenvolver as virtudes do fruto do Espírito, e a primeira é o amor. Quando nós falamos de amor, baseado no Novo Testamento, no grego, nós sabemos que existem várias palavras gregas para amor: ágape, storge, filéu, eros. Tem vários tipos de amor. No grego, dependendo, a gente coloca tudo num pacote só e chama de amor. Os gregos, eles subdividem. Existe o amor eros, da qual tem a palavra erotismo, erótico, que é o amor carnal, meramente físico, atração física. Os gregos não vão chamar de amor, vão chamar de eros. Existe o amor filéu, de filantropia, que é um amor à humanidade, amor às pessoas, amizade, querer bem o próximo. Isto é o amor filéu, o amor de amigos. Existe o amor storge. Amor storge é um amor romântico, que não está baseado propriamente no contato físico, como eros, mas romantismo, um sentimento nobre para com a outra pessoa com quem se relaciona. Então esse amor os gregos chamam de storge. E temos o amor na sua qualidade ágape, que é este aqui, que se apresenta como uma das virtudes, ou a principal virtude do fruto do Espírito, ágape. O que é o amor ágape? O amor ágape é o amor de Deus. O amor ágape, ele é também o fraterno, boa vontade, benevolência, mas principalmente, a principal característica do amor ágape é sacrificial. É o amor no seu nível sacrificial. É o amor que se dispõe a se entregar pelo bem do próximo, doar a própria vida. Está disposto a perder para ver o outro ganhar. O amor eros não pensa nisso. A paixão não chega nesse nível sacrificial. O amor de Deus é o sacrificial. Foi revelado em Cristo, dando a sua própria vida por nós. E como uma das virtudes do fruto do Espírito, o Espírito Santo coloca em nós também esta capacidade de nos sacrificarmos pelo próximo. Quantos têm entregado a sua vida por amor a Cristo? Quantos têm entregado a sua vida para ir, por exemplo, fazer missões, ganhar almas, ir em busca do pecador? Quantos se arriscam evangelizando em lugares ermos, em lugares difíceis, até mesmo dentro da nossa realidade mais próxima, correndo risco aí em boca de fumo, correndo risco de morrer, mas por amor está ali se sacrificando, se entregando. É o amor na sua dimensão ágape. A próxima está aqui, no grego o amor de Deus é a palavra ágape, um amor puro, sem interesse, assim como vemos em João 3,16. Deus amou o mundo,
não um mundo como a gente diz, o sistema, não um mundo, esta cultura caída, esta ideologia deturpada. Quando fala o mundo, as pessoas. E aí Deus amou as pessoas de forma indistinta. Não amou o bonzinho e deixou de amar o malzinho. Não amou o que já havia entregado a vida a Jesus e deixou de amar aquele que assim não o fez. Não, Deus amou o mundo de uma forma geral, de tal maneira que entregou o seu Filho. Aos Romanos, Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo que Ele deu a vida por nós, sendo nós o quê? Pecadores. A gente não se salvou primeiro, até porque não é a prerrogativa nossa, para depois Deus resolver nos amar. Deus nos amou, nós sendo ainda pecadores. Esse é o amor que o Espírito Santo de Deus coloca em nosso coração. Um amor que não quer nada em troca. Assim somos capacitados a cumprir o mandamento de Jesus. De qual mandamento estou falando? A qual me refiro? Meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, para a gente atingir este nível de amor, que é o amor semelhante ao de Jesus, como Ele nos amou, amarmos ao nosso próximo, só o Espírito Santo para produzir em nós, como uma das suas virtudes, virtude do fruto do Espírito, este amor em caráter sacrificial. A segunda virtude é a alegria. Está aí na página 24. Faz parte da perfeição divina. Jesus se alegrou. O reino de Deus é a alegria. Essa alegria nasce no crente como uma obra da graça. A salvação traz alegria, porque a ira de Deus cessou e os nossos nomes estão escritos no livro da vida. O Espírito Santo aumenta esse gozo através do fruto do Espírito, porque o gozo e o Espírito Santo andam juntos. Permanecendo em comunhão com Jesus, esse gozo se torna completo e constitui a base que forma a maravilhosa comunhão entre os crentes. Então, a alegria, a segunda virtude dentro desta ordem apresentada em Gálatas 5:22, como uma das virtudes do fruto, é um gozo, é uma satisfação interior, não é uma alegria momentânea, passageira, que está vinculada a algo que satisfaça a nossa carne. É uma alegria produzida pelo Espírito. Do grego hará, chamaremos aqui xará, mas hará é alegria, satisfação, prazer no âmbito espiritual. Aquela alegria no espírito que você sente num culto, você sente orando, lendo a Bíblia, numa mensagem que você ouve e percebe que o Espírito Santo está falando com você. Quando você entra numa dimensão não mais terrena, mas celestial, começa a se sentir como que já estivesse no céu, e o céu invade a sua alma, o seu homem, o seu ser interior, e você sente aquela alegria, aquela satisfação. É que hará, alegria espiritual. Isto é uma virtude do fruto do Espírito. Paulo tinha, claro, dentro de si esta virtude, e ele escreve a epístola aos Filipenses, orientando aos crentes de Filipos que também sentisse esse gozo. Alegrai-vos, mais uma vez digo, regozijai-vos. Ora, quem está escrevendo é um presidiário. Paulo estava preso e está falando para quem está livre para que se alegre. Ele está dizendo: eu estou alegre. Não, mas olha a sua situação. Não, mas vocês estão falando da minha situação a partir de uma perspectiva do mundo exterior. Se eu olhar as circunstâncias exteriores, terei motivo para me entristecer. Mas eu estou olhando dentro de uma perspectiva interior. Eu sou habitado pelo Espírito Santo, meu nome está escrito no livro da vida, logo o Rei virá nos buscar. Eu tenho motivos para estar alegre. Então é dessa alegria que a Bíblia fala, uma alegria não baseada em circunstâncias positivas. Estas são momentâneas,
porque a circunstância muda, a sua alegria vai embora. Se está tudo bem, você está alegre. Se as coisas não vão tão bem, você não está mais alegre. A alegria do Espírito nos permite permanecermos alegres, mesmo em circunstâncias adversas. Porque esta alegria, ela não é resultado das circunstâncias que nos rodeiam, mundo exterior, mas esta alegria é resultado de uma permanente comunhão com o Espírito Santo em nós. Então nós podemos estar alegres em toda e qualquer circunstância, graças a esta virtude do fruto do Espírito. Você não conhece pessoa assim? Está sempre alegre, aí você acha que a vida dele é um mar de rosa, né? Que vai tudo bem, que a pessoa não tem problema, não enfrenta dificuldade na família, dificuldade financeira e nada. E de repente, quando você vai conhecer um pouco mais a fundo, meu Deus, como é que fulano consegue viver sempre alegre? Olha a situação dele, olha a vida que ele vive, olha o esposo, a esposa, os filhos, a situação financeira, econômica, etc. E está alegre. É uma virtude do fruto do Espírito, a alegria espiritual. No grego, a palavra alegria é charis, que é o gozo da graça, ou seja, não é algo momentâneo ou que dependa de circunstâncias. Esta alegria é um bem-estar espiritual, resultado de um relacionamento correto com Deus. Então aí está a segunda virtude do fruto do Espírito. Terceira, paz. O reino de Deus é paz, porque Deus é Deus de paz. É Ele quem nos dá a paz de Deus. Jesus, o príncipe da paz, comprou essa paz na cruz. Por isto a graça e a paz andam juntas. O Espírito Santo faz aumentar essa paz. Confiando no Senhor e andando conforme a palavra, essa paz permanecerá. A paz dá ao crente condição de viver em paz com todos, pois ele é dominado pela paz. Ele é uma pessoa pacífica, pacificador. A paz faz do crente um pacificador, um resolvedor de conflitos, não criador de conflitos, mas sanador de conflitos, pacificador. Este nome, na verdade, foi o nome que Davi deu a Salomão. Shalom, palavra hebraica, shalom é paz, shalom, pacificador. E isso aconteceu no reino dele. Enquanto Saul teve um reino marcado por guerras e Davi teve um reino marcado por guerras, Salomão teve um reinado marcado por paz. Não houve necessidade de muitas guerras, ele era pacífico e pacificador e colheu os frutos. Na sua época, o reino de Israel alcançou a maior extensão territorial, não através da guerra, mas por meio da paz. Então esta paz também, obviamente, não é uma paz como se apresenta aí, né? A paz mundial, a paz entre as nações. Também é uma paz no seu caráter espiritual. Do grego, talvez você conheça alguém que tem esse nome. Você conhece alguém que tem esse nome aí? Que nome é esse? Eirene, Eirene, significa paz em grego. Paz, estado de tranquilidade nacional, estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo. Essa paz é, antes de tudo, paz com Deus. Nós estávamos em guerra com Deus por causa dos nossos pecados. Nós estávamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados. Nós estávamos em conflito com a divindade por causa dos nossos pecados. Quando Jesus leva os nossos pecados, ele remove a razão do conflito. Ele remove aquilo que dá origem à guerra entre nós e Deus. Quando Jesus leva o pecado, nós imediatamente entramos em uma condição de paz com Deus. Então a nossa alma agora tem paz com Deus. É aquela situação que eu citei semana passada. Adão, antes do pecado, tinha paz com Deus no jardim.
Quando o pecado entra, ele começa a fugir de Deus, se esconder de Deus. A alma dele já está turbada, o seu homem interior está em conflito. Então, quando a gente tem paz com Deus, a gente corre para Deus. Quando nos falta esta paz, a gente foge de Deus. E aí eu dei exemplos aqui, não vou voltar muito a eles. Quando você vai a um pecador evangelizar e convida ele para vir para a igreja, ele foge da igreja, ele dá desculpa: hoje não, estou passando mal. Ah, não, então vamos na terça-feira. Oh, eu acho que eu vou passar mal terça-feira também. Estou desconfiando que eu também vou passar mal na terça-feira, então é melhor não. Na quinta, não deixa, quando eu ficar melhor eu te aviso. Ele vai fugindo de Deus, não tem paz com Deus. Isso é resultado do pecado. Mas quando o pecado é removido, a paz então impera, reina, esta paz interior que estamos nos referindo. A palavra paz no hebraico está aí, shalom. A gente nos cumprimentamos, com o tradicional em hebraico, shalom Adonai, a paz do Senhor. Que saudação, que nos caracteriza. Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor significa que você está em paz, o outro também está em paz com Deus. Então, a palavra hebraica é essa aí, shalom, não tem relação com a ausência de problemas, mas é estar bem e satisfeito em Deus. A paz é um presente de Deus, e quando estamos na presença dele, experimentamos a verdadeira paz. Próxima virtude: longanimidade. Tem umas palavras que é um tanto difícil, quase que um trava-língua, Essa é uma daquelas palavras que é meio que trava-língua. Longanimidade. Mas seu significado é simples. Longanimidade é possuir ânimo longo, apesar das circunstâncias adversas. Em lugar de ter ânimo precipitado, ânimo curto, é o antônimo, de longânimo, é pessoa que tem pavio curto. Vamos chamar logo direto ao ponto. Mas tem pavio curto, qualquer coisinha já. Isso é ânimo precipitado. O longânimo é quem? É aquele que é tardio em irar-se. Deus é longânimo. A Bíblia fala da longanimidade de Deus e das riquezas da sua longanimidade. Jesus mostrou toda a longanimidade para salvar Saulo, e depois veio a ser Paulo. É dessa fonte que o Espírito Santo transmite a longanimidade como fruto, pois o amor de Deus está derramado em nossos corações e o amor nunca falha. Então, longanimidade. Ora, todos sabemos, Deus é longânimo, tem um ânimo longo. Deus não é precipitado no seu ânimo. Imagine se Deus fosse pavio curto. Quem estaria aqui hoje? Só esse microfone, mas ninguém falando aqui, ninguém sentado aí. Cometeu um pecado, Deus pune. Imagina, Deus é longânimo, ânimo longo, tardio em irar-se, mas grande em misericórdia. Longanimidade é esta palavra grega aqui, macro, só a palavra macro, você já sabe que é algo grande, é algo macrotumia, isso é o ânimo grande, alongado, significa a distância da ira, paciência, tolerância, constância, clemência, lentidão em punir pecados. Isto é macrotumia, isto é longanimidade. Macros traz a ideia de longo, distante. Tumos, ira, furor, indignação, cólera. Então macrotumia é a cólera mais distante, a ira mais distante, a indignação mais distante. Por isso a demora em se irar, a demora em se indignar. A longanimidade de Deus é um fato. E o Espírito Santo transmite também esta virtude de Deus e a manifesta em nossas vidas. É uma obra do Espírito. Quantas pessoas, às vezes você ouve até o cidadão falar: rapaz, se fosse em outro tempo, isso que você fez comigo, se fosse em outra época,
O que ele está querendo dizer com essa expressão, que às vezes é até meio assim, assustadora, né? Aterrorizante, meio que ameaçadora? Aí você deu sorte que você me pegou, lavado e remido no sangue de Jesus. Se fosse em outra época, se você estivesse lidando com o velho homem, com o velho Adão, olha, por muito menos. Isso não é uma coisa para também ficar aí se propalando, né? Esse tipo de expressão não demonstra também muita espiritualidade, mas é uma realidade. Tem pessoas que, por causa da obra do Espírito, hoje ela consegue tolerar situações que de fato na sua antiga natureza não toleraria. Pessoas que outrora tinham um pavio curtíssimo, por qualquer coisinha estava aí tendo uma reação enérgica, às vezes desproporcional, dura, e hoje consegue respirar e contar até 10, cantar um hino, né? Canta um hino e tal. Isso é longanimidade, isso é uma virtude que também vai sendo amadurecida como resultado da comunhão constante com Deus, com o Espírito Santo. Dessa maneira, vemos que a palavra grega longanimidade, macrotomia, se refere à pessoa que possui a virtude de ser tardio em irar-se, em demorar muito a chegar a irritar-se. Isto é uma virtude também que o Espírito Santo gera em nós como resultado do seu fruto. Espero que todos aqui tenham essas virtudes, viu, que estou apresentando. Benignidade. Benignidade é uma virtude que nos dá condições de tratar os outros com carinho, meiguice, respeito, né? Dignidade. Deus é benigno, isto é, a benignidade faz parte da sua própria substância, da sua essência. Por isso a Bíblia fala das riquezas e da grandeza da sua benignidade, que se elevam até os céus. A Bíblia fala da benignidade de Jesus, e dessa fonte que o Espírito Santo transmite a benignidade como fruto. Lemos em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 6, na benignidade no Espírito. O Espírito Santo nos quer revestir dessa benignidade para uma vitória completa. Benignidade, palavra grega, eu estou trazendo aqui as etimologias, né, irmão? Quando eu falo assim, grega, porque eu estou trazendo aqui como se apresenta lá no original, para a gente poder destrinchar mais a palavra, né? Conseguir ampliar mais a nossa compreensão destas palavras. Essa daí, crestotes, benignidade, significa bondade moral, integridade. O caráter da pessoa é benigno, inclinado para o bem. Isso é ser benigno, é ter um caráter moldado pelo bem. Então, a bondade moral, integridade. O que mais? Crestotes significa amabilidade, afetuosidade, gentileza, delicadeza, suavidade, cortesia, brandura, carinho. São muitos aí, meiguice, ternura, doçura no modo de tratar as pessoas, respeito, reverência. Isso é ser benigno, querer o bem do outro, tratar bem, indistintivamente, sem fazer acepção de pessoas, sempre ser cordial. Isso é virtude do Espírito também. Aquela história do, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então, se você não deixar o Espírito Santo mudar você, aí vai cantar essa música, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Mas se o Espírito Santo entrar para mudar, você não precisa continuar sendo assim. Pode ser outra pessoa amável, gentil, cordial. São obras do Espírito que a pessoa que lhe vê, que convive com você, vai poder glorificar a Deus e dizer: olha, estou vendo de fato uma grande transformação na sua vida. Você não era assim não. Quem te viu, quem te vê, aquele adágio popular, não é? Isto glorifica a Deus. Esse tipo de expressão
Quando alguém chega e fala: rapaz, aquele cidadão, aquela cidadã, olha, ele era assim, 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 agora completamente diferente, não por sua causa, não pelas suas forças, não pelos seus méritos, virtudes do Espírito sendo geradas em você. Agora, qual é o meu papel? Eu não posso produzir essas virtudes, eu não posso gerar esse fruto. Este fruto é do Espírito, mas eu, como solo, como terra, eu devo permitir o Espírito que ele trabalhe na minha terra, no meu solo, para que o fruto seja gerado. Então a minha função é dar lugar, né? Vamos dizer, dá lugar, irmão, para o Espírito Santo operar. Permita que ele trabalhe em você, permita que ele mude. Arar a terra, de vez em quando tem que entrar lá aquele, como é que chama aquele arado mesmo, né? Aquele arador da terra lá, entra na terra e aí de vez em quando bate numa pedra, tem que dar aquela escavada, arrancar. Essa terra é você, sou eu, está sendo trabalhada. Vai lá, coloca uns boi, carregando uma canga, puxando aquele arado para depois lançar a semente, aí vem rasgando a terra de fora a fora, abrindo aquela vala, para depois jogar ali a semente e tal. Somos nós que está sendo rasgado aí para a semente poder. Então é doloroso às vezes, é onde você queria reagir de uma forma, mas você, o controle do Espírito, não, segura, eu estou no controle aí, não é assim não é do seu jeito não é da sua maneira não. Aí você deixa o Espírito agir, deixa o Espírito operar, deixa o Espírito falar na sua boca, dominar os seus sentimentos, mudar a sua natureza. São obras, aliás, a gente está falando aqui, as obras do Espírito, é o capítulo, as obras do Espírito, isso é a obra dele. Nós precisamos permitir que ele realize as suas obras em nós. Então a virtude, ou as virtudes do fruto do Espírito, faz parte desse trabalhar do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Próxima virtude é a bondade. Deus é a fonte da bondade, porque ele é bom. Toda dádiva dele é boa. O Espírito Santo transmite essa virtude como um fruto, para que cada um do bom tesouro do seu coração possa tirar o bem. Barnabé foi cheio do Espírito Santo, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Esta característica que define um grupo de cristãos, ser cheio do Espírito Santo. Barnabé era cheio do Espírito Santo, e justamente por isso se tornou um homem bom, deixando um brilhante e poderoso exemplo de como este fruto se manifesta. Todo aquele que possui esse fruto é feliz, pois pode ser uma bênção para outros, e até deixa uma herança para os seus descendentes, sendo capaz de sentir o favor de Deus. Diante da eternidade será manifestado o fato de que Deus dá valor à bondade. Claro, a recompensa virá na eternidade dos pequenos gestos, dos pequenos atos de bondade, daqueles que não estão diante dos holofotes, das câmeras, daqueles que não se propalam, pequenos gestos no sinal de trânsito, andando na rua, encontrando alguém. De vez em quando uma câmera pega e passa no jornal, olha, um gesto de bondade, mas a maioria não deve ser feito para ser propagado, não é para ser postado. A gente já falou aqui um pouco dessa época que nós vivemos, da superexposição, da busca pela superexposição. Tem pessoas que expõem os pequenos detalhes da sua vida, começa a postar na hora que acorda. Acordei 7h47, 16 segundos. Tem que ter detalhe, né? Dormir com pijama dessa cor, 3 cobertas e tal, não sei o que, temperatura ambiente, tantos graus. Rapaz, a pessoa dá o detalhe da vida dele e tal, não sei o que, saindo para o trabalho, mas antes, escovando o dente com a pasta Colino, nem existe mais, estou falando dela porque não existe, vou fazer propaganda de outra, eu acho que não existe, né, sei lá.
e vai por aí afora, e vai. Então a gente vive essa era da superexposição. Aí a pessoa vai lá ajudar alguém que está necessitado, aí tem que tirar foto, aqui ó, tá, ajudando o necessitado, expondo o outro. A bondade, ela deve ser exercitada, irmão, no nosso dia a dia como algo natural. A palavra grega é essa aqui, ó, agatossune. O que significa isso? Quais são os desdobramentos da etimologia da palavra agatossune? Integridade, retidão de coração e vida, bondade, mais uma vez gentileza. A pessoa que é benigna, ela age com bondade. Esta virtude está diretamente relacionada à anterior, benignidade e bondade. É como que se a benignidade fosse uma característica intrínseca, interior do ser, que se manifesta através dos atos de bondade. Então a pessoa benigna, a pessoa que é do bem, ela age de forma boa, ela age com bondade, tem essa relação direta. Então a agatossune significa generosidade no servir aos outros, é boa vontade para com os outros, hábito de fazer o bem, faz parte da vida da pessoa, ela gosta, tem prazer, se realiza. E aí é que eu volto hoje a essa confusão. Tem gente que sente prazer em fazer o bem, tem gente que sente prazer em fazer os outros saber que ela faz o bem. Então a satisfação dela não está em fazer o bem, mas no feedback do rapaz, eu vi lá e você fez um negócio bom. Aí que ela tem o prazer. Agora, se ela fez o bem e ninguém viu, não dá alegria a ela. Se ela fez e alguém elogiou, gostei, eu vi lá e fiquei sabendo que você ficou sabendo? Pois é, aproveita e divulga aí, ajuda outras pessoas a saber também que eu fiz. O prazer dela é que os outros saibam que ela fez. Agora, a pessoa boa, ela tem prazer em fazer, ela se sente realizado, feliz, grato, satisfeito, fez o bem a alguém, não é? Boa vontade, hábito de fazer o bem, generosidade. Bondade é a gentileza colocada em prática, é a manifestação, é manifestar a amabilidade, ternura, compaixão, brandura. Isso deve caracterizar o Filho de Deus, o cristão, o imitador de Cristo. O Espírito Santo vai produzindo estas virtudes, faz com que nós nos assemelhemos a Cristo, fazer o que Jesus faria. É aquele best-seller, se não estou enganado aqui, correu o risco de errar o nome agora do autor, mas é um best-seller, em meus passos, o que faria Jesus, né? Essa pergunta que se faz sempre: se Jesus estivesse aqui no meu lugar, o que ele faria? Faria isso? Então é isso que eu vou fazer. É assim que ele agiria? Então é dessa forma que eu vou agir. Significa, na prática, isso mesmo: Cristo vivendo em nós, Cristo vivendo através de nós. É alguém dizer: olha, ali vai um cristão. Uma palavra que se desgastou. Muitas palavras que nos definem, infelizmente, se desgastaram. Infelizmente, crente, evangélico, palavras que ficaram assim, perderam a força do seu significado na essência. Nós não podemos permitir isso, devemos resgatar. E eu penso que a principal de todas as palavras, sem o demérito de nenhuma delas, mas a principal palavra que nós devemos resgatar é essa: cristão. Cristão. Por quê? Porque cristão significa alguém que se parece com Cristo. Essa é a essência da palavra cristão. Não pode se perder. As pessoas devem olhar ali, vai um cristão. Não é? Por que ele é cristão? Porque ele é daquela igreja ali, ó. Ele é daquela igreja lá. Por que ele é cristão? Hoje até quem não é evangélico é cristão. E tem evangélico cristão que não parece com Cristo. Ele tem a carteirinha da igreja A, B, C, D, E, é cristão. Ou às vezes não professa uma fé bíblica, mas cristão, não se parece com Cristo. Não podemos permitir, irmãos, que essas palavras se percam, a essência delas se perca. Então, uma das características do cristão, do imitador de Cristo, é a bondade.
como uma das principais virtudes do fruto do Espírito. Vamos à última tríade. As últimas 3 virtudes do fruto do Espírito: fidelidade, em outra tradução, fé, que é a fé em ação. Fidelidade, Deus é fiel, como também Jesus o é. A sua fidelidade sempre permanece na chamada, no perdão, nas tentações, na santificação. Alcançamos misericórdia para sermos fiéis. Pela operação do Espírito Santo, essa virtude aparece como fruto que penetra até o nosso espírito. Deus busca esse fruto entre o seu povo. A fidelidade é uma força nas nossas relações com Deus e com a sua palavra. A fidelidade é indispensável nas nossas atitudes para com a igreja e no serviço. Sejamos fiéis até a morte, para que alcancemos a coroa da vida. Fidelidade, palavra grega pistis. Pistis. Esta palavra pistis significa convicção da verdade de algo, fé, confiança e fervor santo, nascido da fé e unido com ela. Então, uma pessoa que é fiel é uma pessoa que é convicta de algo. Olha, ele é fiel nos seus princípios, ele é fiel na sua palavra, ele é fiel com seus acordos, ele é fiel com seus compromissos. Não apenas fidelidade no aspecto aqui religioso. Existem pessoas que são fiel ao seu cônjuge. Por que ele é fiel? Porque eu prometi, dei a minha palavra que seria fiel. Devo honrar a minha palavra. Um sócio com o outro, fidelidade, entrar em acordo, assinar um contrato, fiel, arcar com as responsabilidades do compromisso assumido. Então, quando fala-se de fidelidade em relação a Deus, nós assumimos compromissos com Deus, quando entregamos a nossa vida a Ele. Quando nos batizamos, fazemos uma profissão de fé. As perguntas são feitas: você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Creio. Você se compromete a entregar a sua vida para viver de forma digna, honrar a Jesus? Sim. Você se compromete a ser fiel também à igreja de Cristo, na qual você reúne, buscando honrar, zelar? Sim. Então, dado a sua profissão de fé, dado a sua confissão pública de fé, eu sei que às vezes alguém se batizou e não fez essa profissão de fé. Seria ideal que sempre fizesse. Minha época, nossa, agora parece até que eu sou mas alguns aqui vão se identificar. Eu tenho 42 anos de idade. 42 anos de idade. Mas na adolescência, então estamos falando aí de quase 30 anos atrás, 28 anos atrás, mais ou menos. Na minha época, quando os candidatos ao batismo, eles passavam todos antes na frente da igreja. Alguém vai se identificar, vai dizer: não, comigo foi assim também. E respondia publicamente diante da igreja, antes de ir lá descer as águas batismais. Temos aqui 10 candidatos ao batismo, fulano, João, Pedro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vamos ouvir um por um diante da igreja. José, vem você aqui primeiro, diante da igreja, a igreja está toda lá. José, você se compromete a servir a Jesus até o fim da sua vida? No microfone. Sim. Era igual no casamento mesmo, aquele e tal, não sei o que lá. Sim. Você se compromete? Sim. É profissão de fé. A igreja, tem alguma coisa de dizer aqui do José? Não era assim? Quem se lembra? Era assim. Vai lá, quem é da minha época também? Você que está no vídeo, eu não viu não, mas todo mundo levantou a mão, viu? Todo mundo da minha época. Muita gente aqui, graças a Deus por isso, não estou sozinho. Aí a igreja tem alguma coisa a dizer do José? Tem alguém aqui que se opõe a que a gente desça ele às águas? Alguém viu alguma coisa, ouviu falar alguma coisa dele para dizer agora? Não? Então José está apto para se batizar. Chama o próximo. Era assim, irmão, tem 50 candidatos, vai aos 50. Mas fazia confissão pública. Ele assumia publicamente um compromisso. E agora? Tem que ser fiel. Arcar com as consequências da sua responsabilidade assumida. Isso é fidelidade. Deus espera isso de nós. Irmãos, existem vários exemplos bíblicos de orações que foram feitas e a pessoa, no momento da oração, invocou sua fidelidade a Deus.
como um fiel da balança naquela oração. Senhor, Tu sabes que eu sou Teu servo, tenho sido fiel. A oração de Ezequias, por exemplo, que foi dito pelo profeta Isaías que ia morrer, lá orando: Senhor, Tu sabes da minha fidelidade, como andei reto diante de Ti e tal. Aí Deus pesou na balança, é verdade, volta lá, diz que eu vou dar mais uns anos de vida a ele. Tem outras orações bíblicas que são evocadas. Agora, e aí nós? Podemos evocar a nossa fidelidade a Deus no momento de uma oração? Senhor, estou aqui diante de Ti, sou Teu servo, Tu sabes. Não é que está exigindo alguma coisa de Deus, não é que está colocando Deus na parede, mas será que nós podemos chegar diante de Deus e dizer assim: o Senhor sabe que eu tenho sido fiel, os compromissos que eu assumi com o Senhor eu tenho cumprido. Agora eu te peço por bondade, por graça, por misericórdia, que atenda a minha oração. E você faz o seu pedido. Fidelidade. Por isso que é dito aqui, Deus honra, Deus gosta, Deus busca fidelidade em nós. Fidelidade é lealdade. Fidelidade é o caráter de alguém em quem se pode confiar. Quer ver um exemplo? Olha aí, Deus, em relação a Jó. Imagina o diabo falando, Deus fala: você viu meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, homem que me teme. Aí o diabo: também, permita que eu faça isso, 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 vamos ver se ele não vai mudar. Deus, eu confio, pode ir, pode, só não tira a vida, o resto está diante de ti. Deus está demonstrando que confiava em Jó, acreditava que Jó não ia decepcioná-lo. Agora, existem outros exemplos na Bíblia que é o oposto. Um dia Jesus estava conversando com Pedro e disse: Pedro, o diabo me pediu para cirandar com a sua vida, para bagunçar a sua vida. Eu roguei ao Pai para que o Pai não permitisse. Pedro: devia ter permitido, isso eu ia ver. Aí Jesus: não, permiti não. E olha que não permitiu, ele negou, hein? Mas se tivesse permitido, o diabo me pediu. Aí eu falei: não, Pedro, não, Pedro, não permito não. Com Jó ele permitiu, com Pedro não. E aí? Com você? Eu não vou nem entrar no mérito da questão, né? Vamos para o próximo. Mansidão é uma virtude amorosa pela qual nos conservamos pacíficos, com serenidade, brandura, sem alterações quando nos confrontamos com coisas desagradáveis. A Bíblia fala da mansidão de Cristo. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso, completa, e humilde. Os servos de Deus devem possuir esse fruto, ou essa virtude do fruto, revestindo-se de mansidão, pois é útil no serviço. Mansidão, do grego praotes ou praotis. Praotes ou praotis. Mais uma vez está aí: gentileza, docilidade, humildade. Isso é mansidão. É ser gentil, dócil, humilde, brandura, cortesia, amabilidade, discrição, né? Ser discreto, não faz muito alarde, pessoa na dela, né? Como a gente diz, não faz muito alarde. Isso é a mansidão. Vamos ao último aqui então: autodomínio, domínio próprio. Autodomínio serve como freio quando a nossa própria vontade, que é o egoísmo, egoísmo, é eu no centro. Egoísmo é a pessoa que ela quer ser o centro de tudo. Então, o autodomínio, ele entra em ação como um freio quando a nossa própria vontade ou o egoísmo quer prevalecer em oposição à vontade de Deus. Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele mesmo, Jesus, deu exemplo disso, pois
não agradou a si mesmo. O Espírito Santo faz aparecer essa virtude como fruto. Deus nos deu o espírito de moderação, que aparece como uma força contra a carne, fazendo o crente submeter-se à direção do Espírito, lidando, entregando ao Espírito o domínio, o controle, para não permitir que algo contra a vontade de Deus o domine. Com isso, o crente de tudo se abstém para alcançar uma coroa incorruptível. Autodomínio, domínio próprio. Grego, ekrateia ou ekrateia ou ekratia é a palavra grega para autodomínio, autocontrole, dominar-se, controlar-se, conter-se, virtude de alguém que domina seus desejos e paixões. Esta palavra relaciona-se principalmente, especialmente aos apetites sensuais, paixões sensuais. Então, ekrateia ou ekratia é a pessoa que se controla, que se domina. Como é que ela faz isso? Claro, como todas as outras virtudes do fruto do Espírito, só pode ser resultado da comunhão com Cristo e da permissão para que o Espírito Santo assuma o controle da nossa vontade, dos nossos instintos. Existem muitas vontades, O homem é cheio de vontade, por isso o ego. E dentre elas tem esta vontade sexual. A pessoa precisa ter domínio, permitir que o Espírito domine, controle, para que ela seja uma pessoa autocontrolada, autodominada, evitando se envolver em situações que o desqualifiquem como um cristão, como um servo de Jesus. Mais uma vez, dependemos do Espírito Santo para que tais virtudes se desenvolvam em nós. Irmãos, a pessoa que você imagina ser a mais santa, mais pura, sem o Espírito Santo, esta pessoa é capaz de cometer as maiores barbaridades, viu? Não duvide disso não, não duvide disso não. Não imagine que alguém consiga se conter à parte do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá condições disso. Ah não, mas aquele ali não, aquele ali não. Se o diabo tiver permissão para entrar, o escândalo acontece com quem você menos imaginar. Meu Deus, é para causar espanto mesmo, é para produzir mesmo uma comoção. É ali que o inimigo está tentando. Se o Espírito não agir, não atuar, se a pessoa não permitir que o Espírito atue, produzindo esse autocontrole, esse autodomínio, quem é que nunca, agora não estou falando nem propriamente em relação a essa questão de domínio sobre as vontades, paixões sensuais, mas não tratando especificamente desse ponto, mas em qualquer outra situação da vida, quem é que nunca tomou uma atitude que depois disse de si mesmo: não sabia que eu era capaz de fazer isso, não imaginava que eu era capaz de fazer isso? Não estou falando nem da questão agora aqui que nós estamos tratando, pode ser qualquer outra reação, qualquer outra atitude, em qualquer outra circunstância. Você tomou uma atitude, teve uma reação, disse uma palavra, teve uma postura, que depois, quando você voltou a si, você mesmo disse de si mesmo: não sabia que eu era capaz. O que isso significa? Que você não se conhece, você não se conhece, você se surpreende com você mesmo. Quem te conhece? Deus te conhece, Deus te conhece, Deus sabe que você precisa de autocontrole, você precisa de autodomínio, porque você é capaz de fazer coisas que você acha que não é capaz, mas se o diabo entrar, sem o diabo você já faz, se o diabo entrar, então pior ainda. Então não deixe o diabo entrar. Por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, não deis espaço, não deis oportunidade. Ao contrário, dá lugar ao Espírito Santo. Essa é a batalha. Não dá lugar ao diabo e dá lugar ao Espírito Santo, porque senão
O pecado nos rodeia de perto, irmão. A palavra grega que até é traduzida por domínio próprio significa autocontrole, o domínio dos próprios desejos e apetites. Isso é virtude que o Espírito Santo desenvolve em nós. É uma das virtudes do fruto do Espírito que o Espírito quer desenvolver em nós. Precisamos, portanto, permitir. Aqui encerramos aí com nosso maior desafio, não é lutar contra o que está ao nosso redor, mas ter o controle sobre a nossa língua, pensamentos, sentimentos, desejos, vontades, paixões sexuais. Essa é a nossa batalha. O nosso inimigo, você quer vê-lo? Basta olhar no espelho, está lá. Seu inimigo é você, o principal. O homem, o maior vencedor é aquele que é capaz de vencer a si mesmo, que vence a si mesmo todo dia. Venci hoje. Lutero já disse, é uma expressão que Lutero utilizou, que ele achava, claro, falando isso até de forma poética assim, eu achava que o velho homem iria morrer afogado no batismo, mas não é que o infeliz sabia nadar? É verdade. De vez em quando você se assusta, mas tá aí, velhadão? Estou aqui. Se der bobeira, eu tomo o controle de novo. Não morreu? Não morreu? Não. Você mata ele hoje e amanhã, para sua surpresa, ele está aí de novo. Mata ele de novo. Outro dia ele está ali. Vai matando. Por isso que é mortificação. É matar, matar, matar e continuar matando ele até ele morrer no final mesmo, lá quando a gente for transformado. Enquanto isso, temos que matá-lo todos os dias. Vamos aí ao próximo capítulo então. Capítulo 6. Batismo no Espírito Santo. Encerramos aí o capítulo 5, as obras do Espírito Santo. E nós vamos falar agora de uma das grandes, não posso usar a expressão assim, uma das grandes bênçãos da nossa relação, do nosso relacionamento com o Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo. Atos 1,5 diz, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Já começo aqui dizendo que essa expressão está aí, com o, e aqui a gente está usando a expressão no. Irmão, num passado, isto era base até de, vamos dizer assim, de bateção de cabeça entre teólogos. Será que é no ou com o? É batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo? Porém, já de um passado recente para cá, chegou-se aí o consenso que a tradução do grego, que é a língua original em que foi escrito para a nossa língua, permite a tradução tanto com o ou no, de maneira que a gente pode usá-la de forma intercalada. Eu falo batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, ambas estão corretas, porque no grego, traduzindo, se permite fazer tanto uma quanto outra tradução. Vamos lá, página 28, a promessa do Pai. A obra do Espírito Santo preocupa-se, primeiramente, com a expressão da vida cristã. É, pois, externa em seu propósito. Por que externa? É a manifestação de Cristo no nosso dia a dia, na nossa conduta, na nossa postura. O Espírito Santo está preocupado com isso, com produzir a vida de Cristo em nós, e que nós possamos revelar ao mundo Cristo através da nossa vida. É, pois, externa então em seu propósito. O batismo no Espírito Santo não visa, em primeiro lugar, o desenvolvimento da santidade no indivíduo. Destaco aí essa linha abaixo, embora isto possa e deva ser intensificada como consequência. Ou seja, não é porque uma pessoa recebeu a bênção do batismo no Espírito Santo que eu deva concluir que ela é mais santa do que a outra que não recebeu. Isto é imaturidade espiritual, isto é meninice.
Às vezes, Deus abençoa aqueles que mais precisam, não os que mais merecem. Às vezes a questão não é mérito, é graça, é um dom de Deus, é uma bênção de Deus. Então não é que esse mereça mais, seja melhor, não podemos e nem devemos atrelar a santidade ao fato de ter recebido o batismo, recebeu porque é santo. Não, agora, estou dizendo sim, que como resultado da bênção do batismo com o Espírito Santo, a nossa santificação deve ser intensificada. Ou seja, eu devo buscar me santificar mais, eu devo buscar agradar a Deus mais. Vamos lá, mas visa, então o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo não visa a santidade, mas pode e deve ser intensificado como consequência. Mas na verdade o batismo com o Espírito Santo visa dotar a pessoa para o serviço cristão. Então, irmão, você deve atrelar batismo a serviço, batismo a trabalho. A bênção do batismo com o Espírito Santo, ela foi dada com o objetivo a capacitar para o serviço, para o trabalho cristão. Jesus disse aos crentes reunidos no cenáculo: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em outra oportunidade, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, imediatamente antes de ascender ao céu, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Observação, vamos notar o seguinte aí, esse próximo parágrafo. Notemos que a promessa foi dada aos discípulos que já desfrutavam de comunhão íntima com Cristo. Seus nomes já estavam escritos nos céus, está escrito lá em Lucas 10, 20. A ênfase de Atos 1,8 é poder para quê? Poder para servir, não regeneração ou santificação. Assim concluímos que uma pessoa pode ser regenerada e até santa, e no entanto não desfrutar do batismo do Espírito Santo e não são para servir, que Jesus prometeu aos crentes. Então é outra questão que nós devemos saber distinguir, porque a Bíblia faz essa distinção. Batismo com o Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Existem pessoas salvas que não são batizadas com o Espírito Santo. Prova na Bíblia: Jesus prometeu o batismo para pessoas salvas. Ele está falando com os discípulos que já eram salvos. Nós vamos ter aqui a experiência, por exemplo, já eram inclusive habitadas pelo Espírito Santo. Então não podemos então também confundir a habitação do Espírito com o batismo no Espírito. A gente vai continuar explicando esses detalhes, só estou aqui começando a abrir os leques, tá? Não confunda batismo com santificação, não confunda batismo com salvação, com regeneração. São experiências que nós desfrutamos com o Espírito Santo, elas são distintas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, outra coisa não é a mesma coisa, são experiências distintas. Então vamos lá, já vou começar a apresentar aqui algumas concepções, algumas noções erradas, equivocadas sobre o batismo no Espírito Santo. Muitos crentes não têm recebido o batismo com o Espírito Santo por não entenderem claramente a doutrina do batismo com o Espírito Santo. E aí vamos apresentar aqui algumas das concepções erradas. Primeiro, concepção errada que alguns têm. Alguns pensam que o batismo é o mesmo que salvação. Por exemplo, as igrejas chamadas igrejas históricas, que nós chamamos também de igrejas tradicionais, as não pentecostais, para ficar assim mais claro. Igrejas não pentecostais, igrejas tradicionais. Se você fala com elas sobre batismo com o Espírito Santo,
ela vai te dizer que batismo com o Espírito Santo é salvação. Não, eu já sou batizado, eu sou salvo. Batismo é a habitação do Espírito em mim, é quando o Espírito vem fazer morada, é quando o Espírito vem para produzir a regeneração. Então eles acreditam que o batismo é salvação. Dessa maneira, acreditam já serem batizados. Por essa razão, deixam de receber o batismo. Quantas igrejas históricas, tradicionais, passaram pelo processo de renovação espiritual? Aí hoje nós temos o quê? Antes aí vou de novo aí voltar à minha época, lá o passado remoto, não existia o que hoje existe em abundância: batista renovada, presbiteriana renovada, não é? Vocês conhecem, né? Mas aí você tem essa diferença da batista tradicional para a batista renovada. Qual é a base dessa diferença? Qual é a raiz dessa diferença? Os tradicionais não acreditam na atualidade do batismo com o Espírito Santo. Os renovados acreditam. Quando você é presbiteriano, a mesma coisa. Então aqui a gente tem essa questão, essa diferenciação. Segunda concepção errada: acredito que o batismo é a mesma coisa que a habitação do Espírito Santo no crente. Não é. Uma coisa é a habitação do Espírito no crente, outra coisa é o batismo com o Espírito Santo. É óbvio que todas as pessoas que experimentam o batismo, primeiro experimentaram a habitação do Espírito Santo em si, porque a habitação é o processo da regeneração, novo nascimento, salvação, e depois vai receber os metodistas. Os metodistas, eles usam um termo, principalmente eles, muitas outras igrejas depois também trouxeram este termo, mas o movimento metodista, que surgiu com John Wesley, lá na Inglaterra, ele tem esse nome metodista justamente por usar métodos, ser metódico no estudo da palavra, nas disciplinas espirituais, oração, etc, etc. Eles chamam o batismo com o Espírito Santo, eles deram o seguinte termo: segunda bênção. E ainda hoje em muitos lugares é chamado assim, é apresentado dessa maneira. Às vezes você vai em algumas igrejas dessa, vai dizer: você já recebeu a segunda bênção? A segunda, do que ele está falando? Ele está falando do batismo com o Espírito Santo. A habitação do Espírito na pessoa eles chamam da primeira bênção, o batismo com o Espírito Santo, a segunda bênção. Como eu disse, são experiências que nós temos com o Espírito Santo. A habitação é uma, quando ele vem para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, produz a regeneração, vivifica o nosso espírito, começa a operar através da restauração na nossa alma, da vontade, do sentimento, dos pensamentos, vai transformando os nossos costumes, o nosso ser, etc, etc, produz o fruto do Espírito em nós, as 9 virtudes que vimos, e aí temos essa outra experiência, batismo com o Espírito Santo, que não é a mesma coisa nem que salvação, nem que habitação, e em terceiro lugar também não é a mesma coisa que santificação, que é um outro processo que o Espírito Santo opera em nós, o processo da santificação. Então, dessa forma, como vimos, alguns têm tratado o batismo no Espírito Santo como se fora santificação, outros têm feito do autoaperfeiçoamento o principal objetivo da vida cristã. Devemos evitar essa ideia. Na verdade, atingimos maior crescimento enquanto servimos a nosso Senhor. Vamos entender então o propósito. Eu já antecipei, né? Mas vamos lá ampliar aqui esse entendimento. O propósito do batismo no Espírito Santo. Qual é o propósito? Tem pessoas que não entendem o propósito do batismo do Espírito Santo, no Espírito Santo. Já vi gente: eu quero ser batizado, para quê? Para, sei lá, poder falar língua estranha quando estiver cantando. Esse é o meu objetivo. Porque eu quero pular. Eu vejo outro irmão correr, eu não corro, eu quero correr. Tem gente que tem esse propósito. Qual é o propósito? Você está buscando batismo para... porque eu acho bonito. Pense bem. Deve haver um propósito. No reino de Deus nada é sem propósito, nada é desproposital, nada é por acaso.
para você fazer parte de uma casta evangélica elevada, o grupo da prateleira de cima. Não, claro que não. Tem que haver um propósito, e tem. Qual é? Vamos lá, vamos entender o propósito do batismo, pela Bíblia, claro, óbvio. É o nosso manual, é aqui que nós buscamos entender, através do manual, que é a Bíblia. Vamos começar a entender a partir do termo batismo. O recebimento do Espírito Santo é figurado como batismo. E o que é o batismo? Uma total, maravilhosa e sobrenatural imersão do Divino Espírito Santo, o que revela a maneira gloriosa como o Espírito Santo envolve e enche e penetra a alma do crente. Assim, todo o nosso ser se torna saturado e dominado com a presença refrigeradora de Deus pelo seu Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo também é conhecido por outros termos. Devemos nos lembrar que o Espírito Santo é uma pessoa. O batismo descreve apenas um aspecto da experiência com essa pessoa da Trindade. Em adição ao poder para servir, através do qual o indivíduo se torna um canal de testemunho para o mundo, o batismo no Espírito Santo transforma-se na entrada para um tipo de adoração que abençoa os santos reunidos de Deus. O batismo é a porta de entrada dos vários ministérios espirituais chamados dons do Espírito Santo. Contudo, acerca dos dons espirituais, falaremos mais especificamente no próximo capítulo. Paulo enfatiza a importância de vivermos no Espírito. Significa que devemos cuidar e não entristecer o Espírito Santo, mediante coisas como ira, raiva, calúnias ou qualquer tipo de malícia. Pelo contrário, sejamos bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-nos mutuamente, tal como Deus em Cristo nos perdoou. Nada temos a ver com os feitos infrutíferos das trevas, e nem devemos nos embebedar com vinho, mas nos encher, no grego, continuar sendo cheio com o Espírito Santo. Bom, eu vou falar melhor agora aqui através dos slides, chama a sua atenção, para nós entendermos melhor esse ponto que eu estou tratando aqui: propósito, finalidade, razão do batismo no Espírito Santo. A gente já leu esse texto áureo aí. Na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. O batismo no Espírito Santo é revestimento de poder que nos prometeu o Senhor Jesus. Revestimento. O que é um revestimento? Hoje, em se tratando de vestimenta, de roupa, hoje aqui eu não estou revestido, mas eu estou vendo pessoas revestidas. O pastor Celso está vestido com uma camisa e revestido com um paletó. Temos ali o cooperador Alex vestido com uma camisa e revestido com um casaco. E assim outros irmãos. Revestimento é aquela roupa que vem por cima da vestimenta. Você está vestido e revestido. A irmã Edna está aí revestida hoje também, né? E muitos outros estão vestidos e revestidos. Eu sempre faço essa analogia. Existe coisa mais ridícula do que alguém revestido sem estar vestido? A missionária Natália, uma vez pregando, até fez essa alusão. Imagina aqui o pastor Márcio sem a camisa e só de paletó. Que coisa ridícula, né? Só imaginar você já fica, que coisa feia. É ridículo mesmo. Logo, o revestimento é para quem já está vestido. Quem já está vestido deve ser revestido. Então não podemos confundir. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de alguém que já está vestido. Vestido de quê? Do que nós estamos vestidos? A Bíblia fala em se vestir de Cristo. Vestidos de Cristo. O Espírito Santo, quando vem habitar em nós, ele nos veste de Cristo. É a regeneração, é o novo nascimento. Então a gente é vestido de Cristo na regeneração. Nós passamos a estampar Cristo. A nossa, como a gente diz, estou vestindo a camisa de Cristo, sou cristão,
estou manifestando a vida de Cristo, estou vestido de Cristo, fui regenerado, nasci de novo, fui vestido. Aí agora vem a próxima experiência, é o revestimento de poder que Jesus nos prometeu. Com qual propósito? Através do qual somos introduzidos numa nova dimensão espiritual, através do qual nós somos habilitados a testemunhar com mais eficácia, com mais poder. Então, qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo? É uma capacitação extra, é uma capacitação sobrenatural extra, para que nós possamos servir no reino de Deus. O batismo não é um propósito pessoal, o batismo tem como propósito servir no reino de Deus, com mais poder, com uma capacitação extra. Se não, vejamos aí o texto de Atos capítulo 1 versículo 8, quando Jesus prometeu, dizendo do poder para servir: recebereis ao que? Virtude. Eu destaquei aqui essas duas palavras, a gente vai estudá-las no original, ver as suas etimologias, são as palavras-chave aqui. Batismo com o Espírito Santo é essa, é recebimento de virtude, que há de vir sobre vós. Para quê? Para ser testemunho. Onde? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Batismo com o Espírito Santo, portanto, é um revestimento de poder, é um recebimento de virtude, poder para ser testemunha. Vamos às etimologias. Virtude, qual é a palavra grega que é usada no lugar de virtude lá no original? Essa palavra aqui, dunamis ou dinamis. Dunami ou dinamis significa poder, força, habilidade. Então a promessa é: vocês vão receber poder, vocês vão receber força, vocês vão receber habilidades do Espírito Santo. Para quê? Para eu ficar bonito na foto? Para eu aparecer? Para eu me mostrar? Para eu fazer parte de um grupo aí superior de cristãos? Não. Para testemunhar, para ser testemunha. Recebereis o poder e serão testemunha. Você sabe o que é ser uma testemunha? Vamos lá o original. A palavra original que foi traduzida por testemunha, essa palavra aqui, marturs, martures. Nós conhecemos como a palavra mártir. Você sabe o que é um mártir? Aquele que por seu exemplo, prova a força e a genuinidade da sua fé em Cristo, se necessário for, sofrendo morte violenta. Batismo com o Espírito Santo, poder para servir até a morte, se necessário. Capacitação extra para testemunhar de Cristo, entregando a própria vida, se preciso for. Esse é o propósito do batismo com o Espírito Santo, é dar uma força extra, uma capacitação extra, para que nós tenhamos mais dinamicidade, por isso dunamis, de dinamite, poder, força de atuação, com o objetivo de testemunhar de Cristo, anunciar Cristo, pregar a Cristo. Então o alvo não sou eu, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, tem a ver com o reino. Batismo, como a gente vai ver aqui na sequência, deixa eu só terminar esse slide, a gente vai voltar ali, eu vou dar mais exemplificações. Mas assim temos claramente que o batismo no Espírito Santo é revestimento de poder para o serviço no reino. Nunca pense em outra coisa. Alguém falou em batismo, pense em serviço, poder para servir, poder para servir. Então tem a ver com envolvimento na obra, tem a ver com dedicação no reino. O propósito do batismo no Espírito Santo está aí: servir.
Olha aqui, várias experiências. Eu trouxe aqui algumas imagens. Achei essa imagem aqui bastante interessante. Estávamos vazios. Uma experiência é essa aqui, ser cheio. Isso aqui é uma coisa, ser cheio. Isso aqui é outra coisa, inflamado, pegando fogo. Ali é outra coisa, gerando fruto. Então, ser cheio é uma coisa, ser batizado é uma coisa, gerar fruto é outra coisa. São experiências que nós temos com o Espírito Santo. Isso aqui eu vou falar depois, né? Vamos voltar no nosso material aí. Vou deixar esse slide aqui para quem queira ver. Uma pergunta merece especial atenção: como receber o batismo do Espírito Santo? A experiência é descrita como um dom, pelo que de forma alguma é merecida. Já falei e repito: quem recebe não é melhor do que quem não recebe. É um dom, é uma bênção, é uma dádiva que Deus dá àqueles e Ele quer. Quantas vezes, irmão, talvez alguém tenha tido a experiência, temos pessoas que tiveram a experiência de ter recebido a bênção do batismo com o Espírito Santo, tão logo tem aceitado Jesus. Já vi pessoas vir para frente aceitando Jesus, receber batismo com o Espírito Santo. Já vi pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo antes de terem descido as águas. Sequer foram batizadas nas águas, já foram batizadas com o Espírito Santo. Algumas no dia que entregaram a vida para Jesus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Já vi pessoas sendo batizadas no dia do batismo nas águas. Agora já vi pessoas como eu, que levou mais de 10 anos buscando. 10 anos buscando e vendo pessoas sendo batizadas, e eu estou ali buscando, esperando o tempo de Deus para a minha vida, e buscando. E aí, eu não sou muito assim de compartilhar experiências pessoais, porque eu temo mesmo, de verdade, eu temo que as experiências pessoais possam de alguma forma parecer, primeiro, que é alguma espécie de exibicionismo, por isso eu evito, e outra, possa parecer uma regra. Aconteceu com ele assim, tem que ser assim. Não, experiência pessoal é experiência pessoal, não é regra. Minha experiência pessoal, olha que interessante. Eu já era na igreja em que eu servia na ocasião, não batizado com o Espírito Santo. Eu já havia sido consagrado ao diaconato, era um diácono, eu era líder de jovens. E em uma ocasião, liderando o grupo de jovens, a gente foi num congresso de jovens. E eu fui levando, caravana, com a Kombi, tudo, aquela coisa toda. Fomos lá. E você sabe como é congresso de jovens. Deixa eu me lembrar aqui, o ano 2005. Tem um tempinho já, 2005. Aí fomos lá, o congresso era numa quadra de uma escola, muito jovem, não tinha negócio de distanciamento não, irmão. O congresso de jovem naquela época era multidão mesmo, se embolando, se abraçando, rolando e tal, e aquela juventude toda lá, e canta um grupo, canta outro, canta outro, canta outro, e mais outro, e depois mais outro, e outro, e outro, e a palavra vai para o pregador 10h30 da noite, vai e tal, aquelas coisas aradas. E o pregador pregou, e lá vai quase meia-noite. Eu, como líder do jovem, fui convidado para sentar ali na tribuna adaptada, naquela quadra, com os outros líderes. Eu estava ali e tal, aquela bênção. E aí depois o pregador, no final, chama o povo à frente: cadê você? Quer receber o batismo do Espírito Santo e tal? É agora, e Jesus está aqui, vai operar, e vem para frente. Quando eu me preparei para ir para frente, para receber a oração, aí eu me levantei também para ir. Esses homens aqui, eles vão botar a mão em vocês aí, vocês vão receber. Eu quero ver vocês aqui, eu quero ver vocês colocando a mão. Eu, puxa vida, eu ia lá para orar, para receber. Ele está mandando eu orar para a pessoa. Aí fui lá, na hora que eu botei a mão na cabeça do primeiro, dizendo: receba, eu recebi. Você vê, 10 anos querendo para mim, no dia que o pregador falar, ora pelo outro, eu recebi. Minha experiência, irmão, é regra, vai ser com todo mundo assim? Não, é minha experiência. Um fala: irmão, eu subi o monte, fiquei lá 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber água, sem tomar banho.
Ah, é assim que recebe? Não, irmão, foi com ele lá. Não é regra, não. Ah, o outro estava na igreja de manhã cedo, numa campanha de um mês orando. Sim, são experiências pessoais. A base que nós podemos dizer que é regra é a Bíblia. Então nós estamos aqui, ó. A experiência é descrita como um dom, não é mérito. O batismo no Espírito Santo é recebido. Qual é a regra? Fé, ativa em Deus e obediente. A pessoa tem que crer, tem que acreditar. Deus prometeu derramar o seu Santo Espírito sobre aqueles que famintos o buscam e pedem, abrindo-lhe o coração. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, nós entendemos o que? Tem que pedir, tem que desejar, tem que buscar, bater, pedir. A Bíblia nos orienta a agir dessa maneira. Lemos igualmente que os crentes, aproximadamente 120, que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, adoravam a Jesus, passavam muito tempo orando, louvando a Deus. O louvor alegre, a expectação, preparam os corações para receber o Espírito Santo. Então eu entendo que pela Bíblia, uma regra é essa aqui, é ter uma vida de oração, adoração, louvor, buscar, pedir, clamar e crer, acreditar, ter a expectativa. Assim agiram os nossos irmãos que nós vemos na Bíblia. E a Bíblia é a regra. Condições para receber o batismo. Bom, em todo batismo existem 3 condições para que esse ato se realize. Primeiro, para haver batismo, tem que ter o quê? Candidato ao batismo, não é assim? Para ter um batismo, tem que ter um candidato ao batismo. Segundo, para haver batismo, tem que haver o quê? Um batizador do candidato. Terceiro, para haver batismo, tem que haver um elemento ou meio em que o candidato vai ser imerso, vai ser mergulhado. Por exemplo, no batismo em águas, eu sou o batizador. O candidato lá que vai vir é o batizando, o candidato é o batizando. O pastor, o presbítero, o obreiro que foi designado é o batizador. E o elemento em qual o candidato vai ser batizado é o quê? As águas, por isso chamamos batismo em águas, batismo nas águas. Ele vai ser imergido, ele vai ser mergulhado nas águas. Na experiência batismo no ou com o Espírito Santo, o candidato, mais uma vez, somos nós, o crente. Quem é o batizador? Quem é que batiza? Jesus. Foi o que o João Batista disse: eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo. Então, Jesus é o batizador. O candidato é o crente. O elemento em que o candidato vai ser imergido, vai ser mergulhado é qual? É o Espírito Santo. No batismo que estamos tratando, com ou no Espírito Santo, o candidato é o crente. O batizador é o Senhor Jesus. O elemento ou meio em que o candidato é imerso é o Espírito Santo. Quando eu sou batizado nas águas, eu sou mergulhado nas águas. Batizado no Espírito Santo, eu sou mergulhado no Espírito Santo. E aí, a gente colocou esses exemplos ali do copo. Olha aqui. Quando a gente fala de ser cheio é água onde? Dentro. Esse copo aqui está batizado? Não, porque batizado é o quê? Quando ele é mergulhado, a água está em volta. Quando você é imergido e a água está em volta. Ser cheio é dentro. Ser batizado é você mergulhado na dimensão do Espírito. Por exemplo, Jesus nos batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos batiza em Cristo. Ele nos mergulha no corpo de Cristo e nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Isso é um batismo também. Que o Espírito Santo é o batizador. Mais uma vez, o candidato somos nós
e o meio em qual nós somos batizados é o corpo de Cristo, e aí nós somos inseridos no corpo de Cristo, e aí nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Naturalmente que esta ação, ela ocorre, ela é invisível, ela é espiritual. Nós passamos a fazer parte da igreja invisível. Quando você é batizado nas águas, você passa a fazer parte da igreja visível. Você é batizado em águas, você passa a fazer parte da igreja visível. A igreja Assembleia de Deus, Ministério Alecrim, Barra Mari, no domingo, inclusive, a gente vai ter batismo no dia 25 de julho, o último domingo desse mês, aqui mesmo, em Barra Mari. Então, as pessoas que descerem as águas passarão a fazer parte da igreja evangélica Assembleia de Deus, Ministério Alecrim. Que aquele ato público os insere na igreja local. Pergunto: aqueles que serão batizados, eles já fazem parte do corpo de Cristo? Sim ou não? Calma aí, pensa, não sai. Sim ou não? Sim. Você no primeiro faz parte da igreja local para depois fazer parte da igreja, a gente chama de universal. Você não confunda com a do reino de Deus. Nós estamos falando da igreja invisível. Por que sim? Se a pessoa morrer antes do dia do seu batismo em águas, ela vai para o céu, sim ou não? Porque ela faz parte de qual igreja? A invisível. A invisível. O nome dela está escrito no livro da vida, mas ainda não está na secretaria aqui atrás, no hall de membro da igreja local, mas já está no livro da vida, porque o Espírito Santo já batizou ela no corpo de Cristo. Quando ela entregou a vida a Jesus, ela passa a fazer parte do corpo de Cristo. O nome é escrito no livro da vida. Em tocando a trombeta, ela é arrebatada. A experiência bíblica: o ladrão da cruz, qual foi o dia do batismo dele? Tem não? Você não tem a data não? Do batismo do... Mas ele fazia parte da igreja naquele momento? Passou a fazer parte da igreja, foi inserido no corpo de Cristo. E aí então, aí irmão, nós vamos fazer a pergunta agora invertida. Se a pessoa que é batizada nas águas, ela já foi batizada no corpo de Cristo, já foi pelo Espírito Santo inserido no corpo de Cristo, a pergunta agora é o contrário: toda pessoa que é batizado nas águas faz parte do corpo de Cristo? Ou tem gente que é batizado lá e não faz parte do corpo de Cristo? E aí? Infelizmente acontece. Tem pessoas que descem as águas, não nasceram de novo. Infelizmente acontece de ter descido as águas. Por quê? Por emoção. Poderia citar aqui alguns exemplos públicos, inclusive. Pessoas aí faz caravana aí para tal lugar, se empolga, vai batizar lá, está batizando, batiza, mas depois não fica... Ó irmão, eu conheço um caso, é triste de dizer, mas de uma pessoa que se batizou, no dia que se batizou, é triste até ter que relatar, causa escândalo, mas é fato. No dia que se batizou, no mesmo dia ele foi à noite para um motel com a namorada. No mesmo dia. Foi disciplinado sem tomar a primeira ceia. Parece absurdo, né? E já havia acontecer. Esse cidadão era crente? Fazia parte do corpo de Cristo? Está lá, já desceu as águas em disciplina. Ou se ele fez isso na noite do batismo, o que você acha que ele estava aprontando nos dias anteriores? E chegou lá como candidato, desceu as águas. Está ali, velho. Como é que eu vou saber? Eu sou detetive espiritual? Eu vou saber do oculto escondido? Se Deus der o discernimento, e a gente precisa buscar sempre discernimento para saber, mas acontece casos que você desce as águas, pessoas que infelizmente ainda não morreram para o mundo. E aí a gente vai, inclusive, não hoje, porque se eu for puxar aqui o negócio aqui, irmão, isso aqui é um poço sem fundo. Você vai puxando, é muita coisa. A gente vai tratar isso em outras ocasiões também.
o batismo não é símbolo de morte. O batismo é símbolo de quê? Sepultamento. Tem diferença? Claro que tem. Claro que tem. Então, quando você sepulta alguém que não está morto, ele sai de lá e apronta. Você tem que sepultar quem já morreu para o mundo. Estou falando morte para o mundo, mortificou a carne, morreu para o mundo, morreu mesmo? Morreu. E então você vai fazer o quê? Vai sepultar. Então, o batismo é símbolo de sepultamento. Sepultar para o mundo para viver para Deus. Quando você sepulta quem não morreu, acontecem esses problemas aí. Ele não morreu para o mundo, ele não faz parte da igreja invisível, ele não foi inserido no corpo de Cristo, mas desceu as águas, faz parte da igreja local A, B, C, D. Então, estou trazendo aqui essa experiência à tona, para nós voltarmos a falar do batismo no Espírito Santo. Infelizmente, irmãos, também pessoas que passaram pela bênção da experiência do batismo no Espírito Santo e depois não deram valor a essa experiência, não se mantiveram firmes. Eu não vou dizer que quem recebe o batismo no Espírito Santo não tenha sido regenerado, não vou arriscar dizer isso, que não tenha passado pela regeneração. Passou pela regeneração, recebeu a bênção do batismo no Espírito Santo, mas não deram valor, como que jogando fora aí, dando pérolas para porcos, né? Não dando valor a esta bênção tão especial. Então, na experiência do batismo com o Espírito Santo, Jesus é o batizador, o crente é o candidato, o elemento onde é submergido é o Espírito Santo. Assim, deve-se buscar o batismo com sede, em oração, adorando a Deus com perseverança, louvando sempre a Deus, bendizendo ao Senhor, alegrando-se em Deus. Assim fizeram os candidatos antes do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, vivendo em obediência à vontade do Senhor. Finalmente, devemos saber que o batismo com o Espírito Santo é a porta de entrada para o recebimento dos dons espirituais, os quais são dados à igreja para executar com sucesso sua tarefa de evangelização mundial. É o assunto que nós vamos falar na semana que vem, capítulo 7, os dons espirituais. Para finalizarmos a aula de hoje, evidência do batismo com o Espírito Santo. Bom, todos os casos de batismo com o Espírito Santo relatados em Atos constituem uma sólida base para afirmar que o falar em línguas estranhas é a evidência física, é a evidência visível, notória, inicial de que o crente foi batizado com o Espírito Santo. Estou falando de batismo, meu irmão, não confunda com regeneração, não confunda com enchimento, não confunda com fruto do Espírito. Vamos distinguir as experiências. Ser cheio é uma coisa, batizado é outra, fruto é outra. Estamos falando do batismo, evidência do batismo. Se cair na prova lá, qual é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo? É o falar em línguas estranhas. A demonstração comum ou evidência física inicial de que todos os presentes no cenáculo foram cheios do Espírito Santo, na verdade aqui o termo que Lucas usa não é um termo teológico, ele está se referindo a batismo, foi que todos falaram em línguas estranhas, línguas que não haviam aprendido, faladas, portanto, pela operação sobrenatural do Espírito Santo. Ali em Atos 2, a experiência do batismo no Espírito Santo, a língua que foi falada por aqueles crentes eram línguas conhecidas de outras nações, ali naquele caso específico. Tanto é que o testemunho que foi dado por tantos que estavam ali no dia de Pentecostes é que os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossos próprios idiomas. Isto acontece também, se você ler o livro História das Assembleias de Deus, um exemplo, acabamos de sair aí da comemoração dos 110 anos da Assembleia de Deus, vai aí uma dica de livro, História da Assembleia de Deus, existe lá um relato,
não me recordo agora exatamente a cidade, me lembro que era no nordeste do nosso país. Uma mulher foi ser batizada em águas num rio, num lugar público. A igreja, por ser bem nos primórdios da Assembleia de Deus, sofria grande perseguição. A igreja católica local, com seus membros, foram até aquele local para ficar perseguindo a igreja, xingando, atirando pedras, etc. E ali, a igreja ainda pequena, a Assembleia de Deus, um grupo resumido, foi oficializar aquele batismo em águas, e uma irmã foi batizada. Quando saiu das águas, recebeu o batismo com o Espírito Santo, começou a falar em línguas, e ali falando em línguas, de repente, saiu do meio ali daquele grupo que foi ali para fazer chacota, para fazer piada, para tentar atrapalhar aquela cerimônia do batismo. Saiu um homem, começou a chorar, caiu de joelho, entregou a vida a Jesus. O pessoal ficou sem entender o porquê. Está lá no livro contado, ele diz que ele era um brasileiro, claro, mas de origem judaica, um judeu brasileiro. Existem muitos que são nascidos no Brasil, mas de descendência judaica, então falam hebraico, porque aprendem dentro de casa, dos seus pais. E aquele homem diz: essa mulher acabou de falar a minha vida na minha língua, essa mulher acabou de falar de coisas que só eu sei no meu idioma, que ninguém aqui sabe, e ela acabou de me convencer que Jesus é o Yeshua HaMashiach, o Messias enviado, e eu quero entregar minha vida a Ele. Existem ocasiões em que as línguas faladas são línguas conhecidas de outras nações, porém desconhecida de quem fala. A evidência é que ela é desconhecida de quem fala. Mas existem também as línguas como evidência do batismo no Espírito Santo, que é desconhecida de quem fala e desconhecida de todos, porque são línguas não nativas de povos, nações, são chamadas ou língua dos anjos, ou mesmo um idioma que só Deus o entende. Porque Paulo fala de que em determinado texto aos Coríntios, que quem fala em línguas fala a Deus, porque só Deus entende. Então existe um tipo de língua que só Deus entende, não é entendido de mais ninguém. Para concluirmos, duas perguntas para aprofundar o conhecimento. Primeira pergunta, que eu espero que vocês respondam para preencher aí: biblicamente, como podemos ter certeza que batismo no Espírito Santo não é o mesmo que conversão? Como é que você responderia isso daí? Se você encontra alguém, você pergunta a ele: você já foi batizado com o Espírito Santo? Ele: sim, sou salvo. Não, estou falando de batismo. Ele fala: não, batismo é o mesmo que salvação. Você fala: não, batismo não é o mesmo que salvação. Ele diz: como não? Me prova na Bíblia. E aí? Como podemos ter certeza biblicamente que batismo não é o mesmo que salvação? A pessoa vai ficar assim, sem resposta? Isso aí é um exemplo. Batismo é um revestimento de poder para ser testemunha. Revestimento de poder, não é salvação. Irmão Miranda, Diácono Miranda falou que quem? Deu exemplo dos? Os apóstolos já eram salvos. Jesus disse: seus nomes já estão escritos no livro da... Quando Jesus disse isso? Disse para eles, quando eles voltaram daquela missão, alegre, Jesus, não fica alegre porque vocês realizaram um milagre, fica alegre porque, palavra de Jesus, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Eu não posso dizer que alguém é salvo ou que não é salvo, mas Jesus diz: vocês têm o nome escrito lá. E depois prometeu para eles: vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, pela Bíblia vemos claramente que a promessa feita por Jesus de batismo com o Espírito Santo fora para seus apóstolos, ou seja, pessoas que já eram convertidas, e não pessoas que ainda iriam se converter. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa para salvos, e não sinônimo de salvação. Uma experiência é uma coisa, a outra é outra. Se quiser copiar, tirar foto, aí, mas preenche, não deixe de preencher aí o seu
questionário não. Então, mas em resumo, o diácono Miranda disse: os apóstolos já eram salvos, no entanto receberam a promessa do batismo. Então, salvação é uma coisa, o batismo é outra coisa. Segunda pergunta: considerando o exemplo dos crentes lá em Pentecostes, não é? Porque, como eu disse, experiências pessoais são experiências pessoais. O que nos interessa são os relatos bíblicos, são os fundamentos bíblicos, estão baseados na Bíblia, no exemplo dos crentes lá do dia de Pentecostes. Como deve proceder a pessoa desejosa de receber o batismo no Espírito Santo? Qual deve ser a atitude? Com base na experiência bíblica dos crentes lá de Atos 2, de Pentecostes. Como você responderia a essa pergunta aí? Permanecer em Jerusalém. Isso é sinônimo o quê? De obediência. Jesus disse, deu a ordem, ficar em Jerusalém. Eles ficaram. O que isso significa? Em obediência à palavra de Jesus. Isso é o que mais? A obediência à palavra de Jesus é um ponto. Eles obedeceram, ficaram lá. Então, um requisito, obedecer a palavra. Segundo, terceiro, o que mais? Qual foi a postura deles lá? Orando. Comunhão, né? Unanimidade, comunhão, propósito único entre eles. Então tá aí a adoração, oração, louvando a Deus. E eu destaco aqui essa como muito importante, expectativa. Porque muitos não recebem porque não creem, não acreditam, não esperam, acham que não é para ele. Deu meu testemunho aqui, eu tive que aguardar muito tempo. Mas não pode perder a expectativa, deixar de esperar, de querer, de buscar. Então, expectativa, crendo que quem prometeu não mudou, é fiel para cumprir a promessa. Então, essa é a postura: oração, obediência à palavra, adoração, fé, que é expectativa, fé na promessa, etc. Bom, irmãos, encerramos aqui hoje a nossa terceira aula, permitindo-nos o Senhor. Na próxima sexta-feira, nosso assunto será o capítulo 7, que tratamos bem recentemente na Escola Bíblica Dominical, não é? O que nós vamos falar aqui em uma aula, que é um capítulo, foram 3 lições da Escola Dominical, mês retrasado, aí, entre mês retrasado e mês passado, os dons espirituais. Aí temos as 3 grupos de dons. Nós vamos passar, porque está dentro da nossa lição de pneumatologia. E aí, capítulo 8, dá uma olhada aí, nós vamos falar da relação entre os dons e o fruto do Espírito Santo. Nós vamos falar qual é a relação entre os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo. Aí nós vamos falar também sobre enchimento do Espírito. Hoje falamos sobre batismo. Nós vamos falar sobre enchimento. Quais são as características de um crente cheio? A evidência do batizado é o falar em línguas, propósito do batismo, capacitação, revestimento de poder para o serviço, etc. Vamos entender o enchimento. E aí, semana que vem, se Deus permitir, esses serão os assuntos da próxima semana. Vamos então ficar de pé, agradecer a Deus, encerrar essa aula. Mais uma vez, gratos a todos que vieram, deixaram lá coberto, edredom e tudo mais, e vieram, uma bênção. Tem uns que preferiram ficar em casa assistindo pelo vídeo. Você que não veio, né, está aí assistindo pelo vídeo, Deus te abençoe também, tá bom? Quem está nos acompanhando, fica aí sempre o meu pedido, não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo para que outras pessoas assistam e também possam ser abençoados através desta palavra que tem abençoado as nossas vidas. Vamos orar. Querido Deus e Pai, graças damos ao Senhor por mais esta noite, mais este aprendizado, mais esta bênção do céu derramada sobre as nossas vidas, compartilhado conosco.
Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito que nos foi enviado e pelas muitas experiências que temos podido usufruir com a pessoa bendita do Teu Santo Espírito, regenerando-nos, fortalecendo-nos, edificando-nos, vivificando o nosso espírito, operando na nossa alma. Ó Pai, são tantas as maravilhosas experiências que nós só temos a Te agradecer. Pedimos a que nos ajude também a mortificar a nossa carne e ceder cada dia mais à atuação do Espírito, para que Ele gere em nós as virtudes do fruto do Espírito, ó Pai: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Senhor, nós queremos ser de fato uma terra boa, em que a Tua semente é depositada e gere fruto para a glória e honra do nome de Jesus. Continue abençoando cada um dos alunos que estão presentes, que nos acompanham através da videoaula, quer de perto, quer de longe. Abençoe de forma especial. Nós rogamos a Ti, gratos, em nome de Jesus. Amém. Com as suas mãos estendidas, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos.